Meus prezados alunos, nós vamos para a segunda fase, ou segunda parte, da nossa matéria de revisão para a prova bimestral, certo? Lembrando a respeito daquele texto que se inicia com uma citação de Karl Marx, certo? Então, é o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor. E inicia com um trecho, né, que é de Karl Marx e que ele faz uma crítica à economia, principalmente naquela época do século XVIII, século XIX, né, que inicia todo aquele investimento de capital, principalmente na Inglaterra, e é aí que ele faz a grande crítica dele sobre a questão da exploração econômica, né? Então, e que há um descontrole muito grande, porque não haviam leis trabalhistas de proteção, ou coisa que valesse naquela época alguma proteção ao trabalhador, né? Então, esse, esse trabalho, né, inclusive a crítica do capital, o rendimento de suas fontes, é uma obra de Karl Marx que é citada aqui no nosso trabalho. Segundo Karl Marx, né, a fome é fome, mas a fome que satisfaz com carne cozida, que se come com garfo e faca, com garfo ou faca, é uma fome muito distinta da que se devora com carne crua, com unhas e dentes. A produção não produz unicamente o objeto de consumo, mas também o modo de consumo, ou seja, é objetiva e não subjetiva. Logo, a produção cria o consumo. Então, a ideia dele, quando ele fala naquela fome de comer a carne com garfo ou faca, é no sentido de alguma coisa mais normal, mais tranquila, né? Enquanto a carne crua com unhas e dentes é aquela ganância do capitalista que quer, que investiu e que quer um retorno de lucro, né? E o lucro exagerado é a mais-valia. Então entra em toda aquela teoria Marx, de Marx, né, que fala sobre a questão da exploração capitalista. E, e com toda razão tinha ele essa grande crítica que ele fazia, né? E finaliza esse trecho da obra dele em que a produção cria o consumo. Sim, porque ela induz as pessoas a consumirem determinados produtos. E principalmente, como nós vimos na exposição anterior, é, cria também através da publicidade do marketing. Por quê? Porque gera toda uma indução às pessoas consumirem, gostarem, né, apreciarem ou se sentirem mais modernos porque estão consumindo determinados produtos. Então, esse modo de consumo, ele na verdade, ele acaba originando essa, esse, essa, esse consumismo compulsivo das pessoas, às vezes exagerarem em determinadas aquisições, né? Então, a ideia do impulso do consumo gera a cultura do consumo, né? E que compreende uma série de situações, como imagens, símbolos, sinais, que vão identificar determinados produtos, né? Como, por exemplo, nós temos aí os símbolos, os logotipos, as marcas de carro. Nós olhamos, nós já distinguimos de que marca é aquele carro. Nós temos, olhando para a garrafinha de Coca-Cola, só pelo, não precisa nem ter
o nome Coca-Cola. Nós sabemos que é Coca-Cola, ou do Guaraná, ou um outro produto. E assim as imagens, os símbolos, os sinais, né, eles acabam sendo identificadores de algum produto. Gerando o quê? Novas formas de comportamento, modos de pensar e modos de sentir da sociedade. A sociedade passa, inclusive, a olhar as pessoas entre si, né, que vivem naquele grupo social, e dizer como fulana não tem outro produto, ou ela não está vestindo tal tipo de roupa, ou ela não conhece tal alimento, porque ela nunca adquiriu, nunca comprou, né? Não teve o prazer de degustar daquele alimento, e coisas do gênero. Né? Então, acaba criando e recriando, né, novas situações, novos tipos de consumo. Para quê? Para poder atrair sempre essa clientela. Né? Então, acaba ocorrendo o quê? Uma periodicidade de consumo de bens, né? Que de repente, às vezes, as pessoas nem precisam, mas periodicamente consumem, certo? E isso acaba ocorrendo em determinados segmentos sociais, que acabam refletindo em outros segmentos sociais, porque todos querem um copiar dos outros os comportamentos. As raízes do consumo, elas advêm da onde? Do período feudal, né? E que gera daí a cultura do consumo. Produtos essenciais, produtos supérfluos que são fabricados, e olha que naquela época ainda era uma indústria artesanal. Imagine se fosse já uma indústria mecânica a vapor, como se originou a partir do século XVIII, então seria um descontrole total. Ainda era toda uma produção artesanal, né? Manual. E segundo Veblen, né, a nossa amiga Angela Tachner, ela diz que o consumo conspícuo, o que é? Aquele consumo exagerado, aquele consumo sobre bens que não supérfluos, né? Bens desnecessários, né? Originou-se na sociedade feudal. Então a sociedade feudal, ela começa a aparecer um determinado tipo de roupas, adereços, enfeites, coisa que não existia talvez no início da Idade Média. À medida que essas coisas são criadas, então isso tudo vai fazer parte da vestimenta, da indumentária, dos hábitos de vida dos senhores feudais. E que vai se refletir o quê? Naquela população que começa a se enriquecer, que são os comerciantes, que vivem nos burgos. O que são os burgos? São, na verdade, verdadeiras aldeias, né? Os burgos, onde se concentram determinados tipos de pessoas que se dedicam à atividade comercial, e ali eles geram todo um trabalho de, de oferecer produtos. Então, essa camada passam a se chamar, inclusive, de burguesa, porque ela provém dos burgos. Não tem outra, não tem outra razão. E eles procuram fazer o quê? Eles procuram imitar o comportamento, o modo de vestir, o modo de se portar, né, de se conduzir na sociedade, imitando os senhores feudais. Com a evolução dos grupos sociais, portanto, em função de toda essa atividade crescente na Idade Média, né, para o final, que caminha para o final da Idade Média, nós temos aqui a questão da propriedade, que ela acaba sendo transferida para cada componente do grupo, cada componente desses grupos sociais passa a adquirir a sua propriedade, né? E
Isso em razão da própria concepção que vai se formando no final da Idade Média como uma questão de domínio, exercício de domínio sobre uma propriedade. O reconhecimento de classe social, ele anteriormente estava ligado às proezas de guerra, né, aos saques, às fortunas que os generais, os soldados, eles conseguiam trazer das batalhas que eles participavam. E, posteriormente, essa noção de reconhecimento de classe, ela acaba se associando à ideia de posse de bens e de riqueza. Então, vai começar a mudar, por isso que as concepções elas mudam com o passar do tempo.